Você está na Rádio Bandeirantes. Os Donos da Bola é um oferecimento de fios e cabos elétricos CIO. CIO, conectada com o futuro. E Perdigão. Até conectado, comer junto tem sabor de Perdigão. Agora, os Donos da Bola, com o Craque Neto e Ricardo Capriotti. Vambora, Datenão! Chega aí, Israel, grande Israel, menino maravilhoso, trazendo um cafezinho pra mim. Obrigado, Israel. Que por sinal você faz esporte no seu bairro, como é que chama o seu bairro? Lá no Sacomã. Está em Sacomã, ele faz esporte com a namorada, com todo mundo, com a Igreja Universal, que é muito legal. Parabéns, Israel. Vamos ajudar você com bolas, com agasalhos e tudo mais. É o seguinte, já que o Datenão largou aquele sofá que parece um Sharpei, aquele cachorro Sharpei. Grande Datena, moço sagrado. Boa tarde pra todo mundo, boa tarde pra você, Ricardo Capriotti. Tem muita coisa importante pra nós falarmos hoje aqui nos Donos da Bola. Fala, Netão, boa tarde a você, boa tarde aos nossos ouvintes. Muita coisa. Aliás, vamos, antes de você mandar no ângulo, talvez sirva até para o seu comentário aí no ângulo, não é? Eu preciso trazer aqui João Paulo Capelanes, que tem uma informação importante do esporte, do futebol em São Paulo. Coxa branca. Não fala isso não, que ele fica bravo, pô. É igual você chamar corintiano tem... de palmeirense, o palmeirense de corintiano. Não, eu quis dizer que ele tem coxa branca. Coxa branca, é. Ah, isso pode ter mesmo. Fala, Capelanes, boa tarde, você tá bom? Tudo bem, Capriotti? Abraço pra você, pro Craque Neto, pros ouvintes da Rádio Bandeirantes. O que tá acontecendo, hein? O que está acontecendo é o seguinte, Capriotti, a gente está apurando essa informação desde o início da pandemia para a gente entender e projetar um pouquinho mais do retorno do futebol brasileiro. Muita gente entendendo que nesse momento não é possível, nesse momento não é favorável, mas a gente apurou uma informação importante. Amanhã haverá uma nova reunião da Federação Paulista de Futebol e há um entendimento praticamente geral, Capriotti, que o futebol possa retornar já na próxima segunda-feira. E quando eu falo futebol, ainda sem datas marcadas para jogos, mas pelo menos os treinamentos. Eu conversei com pelo menos 3 importantes dirigentes do futebol brasileiro, que por sinal vão participar da reunião de amanhã, e eles falaram praticamente a mesma coisa. E um deles foi categórico, falou o seguinte: o comércio já está voltando, as coisas estão voltando à normalidade sem nenhuma medida de segurança de protocolo. O futebol vai passar por isso, até porque vocês aqui no Donos da Bola do Neto, Capriotti, vocês conversaram com o Dr. Moisés Cohen e aí deixou bem claro que haverá sim essa medida de segurança sendo seguida pelos clubes. Então, os dirigentes entendem justamente isso. Se o comércio está voltando, se os outros setores da nossa sociedade estão voltando, por que não o futebol, justamente contando com toda essa estrutura tecnológica na questão da medicina? Então, a tendência é que amanhã seja sacramentada na reunião, esse retorno seja sacramentado o futebol brasileiro na próxima segunda-feira. Mas claro que amanhã, com mais detalhes aqui no programa, João Paulo, vai seguir apurando. João Fala, Paulo, Netão. mas é para os jogos, os últimos 6 jogos serem na capital, ou jogar como o Dr. Moisés Cohen deu a entender que pode ser em algum lugar diferente de São Paulo, que faltam 6 jogos e que em 3 semanas termina o Campeonato Paulista? Não, pode ser como o doutor Moisés Cohen bem deixou claro para vocês, viu, Neto Capriotti? Então, essa é a situação. Amanhã, possivelmente, o futebol possa ser sacramentado no seu retorno na próxima segunda-feira, mas pelo menos para os treinos. E aí, depois, na outra semana, caso isso aconteça, aí, de fato, as organizações, federações, a CBF vão estudar um pouquinho melhor da questão das datas. Mas o futebol paulista, como a gente vem falando lá atrás do Capriotti, a prova disso, vem acompanhando também essa informação e essa apuração, o futebol paulista deve terminar no campo. Isso é uma coisa que tanto o Reinaldo, né, que eu gosto muito dele, que é um presidente ativo, que é um presidente que delega os poderes, trouxe o Mauro Silva, que hoje é uma das pessoas mais importantes da Federação Paulista de Futebol. Eu gostaria muito que o Mauro Silva fosse o nosso presidente da CBF. Eu acho que ele está preparado para isso. O problema são as 27 federações, não é? Que elegem o presidente da CBF. Agora, a gente tem que ter um entendimento, primeiro, dos treinamentos, o protocolo daquilo que está acontecendo e se realmente, vamos lá, tem a rodada Corinthians e Palmeiras, tem Guarani
E Capriotti me ajuda aí. O que é, Neto? Não, dos jogos que faltam. Vamos lá. Guarani e Palmeiras no. O Corinthians. Lá na Arena. Aí você tem Botafogo e Guarani e Ribeirão. Aí você tem os outros jogos, eu não sei muito bem ainda. Inter de Limeira e Oeste. Inter de Limeira e Oeste. Ituano e São Paulo e Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino. Então, aonde vão ser esses jogos? Quer que passa a por tabela favor, completa vamos aqui? lá, o Boca Júnior. O cara que é Boca Júnior é Corinthians, velho. Fala aí, Soler. O Red Bull Bragantino pega o Botafogo de Ribeirão Preto, Ferroviária e Inter de Limeira, Guarani e São Paulo, Mirassol e Ponte Preta, Novo Horizontino e Santos, Oeste e Corinthians, Palmeiras e Água Santa, Santo André e Ituano. Isso na última rodada. Não, segura só essa última rodada. Vamos essa rodada. Vamos lá. Então é Ribeirão Preto, jogos fora, vai. O Guarani sai de Campinas, vai para Ribeirão. Palmeiras aqui em São Paulo. Botafogo vai até Campinas. Ribeirão vai até Campinas. Então, Limeira para Araraquara. Limeira para Araraquara. É esse tipo de coisa que eu gostaria de entender. Ou, se isso acontecer... E aí, Neto, tem uma viagem longa também, o Santos indo até Novo Horizontino. Aí, ó, São Santos... quase 7 horas de estrada. E aí eu tô analisando daquilo que a nossa infectologista disse ontem, né? Do vírus, do Covid-19 ficar transitando. Entendeu? Agora, no meu entendimento, daquilo que o Dr. Moisés Cohen disse pra nós aqui, Capriotti, é que pode ser que seja, por exemplo, em Bragança, vai pra Bragança, eu não sei como é que tá Bragança em relação a isso. Aí você tem vários hotéis em Bragança Paulista, que é uma cidade turística. E aí você vai confinar todo mundo lá. Na primeira semana já saem determinados clubes, foi isso que ele disse pra nós. Aí na outra, papapá, em 3 semanas eu faço o campeonato. Muito bem. Valeu, Capelanice. Você volta daqui a pouquinho pra falar do Corinthians, tá bom? Tá certo, Capriotti. Bom programa pra vocês aí. Obrigado. Vamos mandar no ângulo, Vambora, Netão? vambora. Vamos lá, então. Vamos mandar no ângulo aqui com o Neto. Neto, manda no ângulo. Eu já vou mandar no ângulo já direto, já que o financeiro do Corinthians, Matias, que me parece que é o Bill Gates, né? O grande Bill Gates, ele disse que ia pagar o estádio, né? Que mandou um recado pra mim pelo Band Esportes, né? Fala pro Neto que nós vamos pagar o estádio e tudo mais. Pô, o Corinthians deve 3 vezes salário. A gente ficou sabendo ontem. E aí, eles falam que vão pagar o estádio, não tem possibilidade de pagar os jogadores. E quando você deve 3 meses, dependendo do atleta, vamos supor, eu tenho um atleta que, se fosse o Pedrinho, o cara sai livre pela lei. Se você não paga os 3 meses de salário, independentemente de imagem, independentemente de CLT, porque a maioria hoje é do CLT, olha como é que é a administração do Corinthians em relação aos jogadores. Você pode perder um atleta, você pode deixar de ter um atleta. Aí eu já contrato o Jô. E aí eu não consigo fazer as contas, sabe, Capri? Aquelas que a gente vem discutindo nesse tempo que a gente tá sem futebol. Aí eu não entendo o que o Atlético faz, eu não entendo o que o Corinthians faz. Eu praticamente eu fico atônico em relação a isso, porque se você já deve 3 meses de salário para os jogadores do Corinthians, como é que eu faço para disputar o Campeonato Paulista? Como é que eu faço para o brasileiro? Como é que eu faço para pagar os funcionários? Como é que eu faço para ter uma distribuição em relação a tudo aquilo que acontece? E a gente fica sabendo só depois de 3 meses, porque até então era o problema da pandemia que os 70% dos funcionários, 70% da comissão técnica te tiraram. Então, se vocês já estão devendo 3 meses de salário, o Corinthians briga para não cair esse ano no brasileiro. Ô Neto, a gente já tá com um convidado aqui no nosso YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, som e imagem dos donos da bola da Rádio Bandeirantes para todo mundo que tá com a gente aí no nosso canal no YouTube. Deixa eu só mandar uma saudação para um garoto que é muito fã do seu trabalho, mas de muito tempo, é o Matheus de Assis. O Matheus é filho de uma amiga minha, da Marili Fernandes. Beijo pra Marili Fernandes. E o Matheus é seu fãzaço, ele tá ouvindo a gente agora. Ô, Matheus, você é o único fã que eu tenho, rapaz. Muito obrigado. É uma coisa assim impressionante. Como é que você é um orelhudo desse, ter fã igual eu, rapaz? Obrigado, Matheus. Quando terminar a pandemia, você é convidado pra assistir os donos da bola aqui na Rádio Bandeirantes, meu filho. É isso aí. Ô, Gustavo Soler, tudo bem, Soler? Boa tarde. Tudo agora bom, boa tarde direito. Agora né? Boa tarde a você, ao Neto, todo mundo ligado aqui nos donos da bola e
Já temos a conexão estabelecida com o presidente do Conselho Deliberativo do Santos, Marcelo Teixeira. Isso é um monstro. Que já foi também, né, presidente do Santos. Então, já podemos iniciar o Já nosso pode bate-papo abrir a com ele. entrevista com ele aí. Dá uma boa tarde aí pro Marcelo Teixeira. Tudo bom, doutor Marcelo? Como é que vai? Um abraço aí especial ao Capriotti, ao Neto, ao meu... Eu sou fã também, Neto. Então, Não, eu tenho 2. Não, tem mais, com certeza. Um abraço aí, Gustavo. Estou à disposição. Boa tarde, presidente. Muito obrigado aqui por nos atender, viu? Vamos lá, Soler, abre a entrevista aí com o Marcelo Teixeira, por favor. Presidente, eu queria que, primeiramente, o senhor explicasse, né, se já tem alguma data marcada e como funcionará a reunião do Conselho Deliberativo do Santos para debater a questão das contas do Santos envolvendo o presidente do clube, José Carlos Pérez. Já há alguma data e já há um esquema de como funcionará, já que nesse momento de pandemia vocês terão que realizar ela de uma forma isolada, né, sem a presença de todos numa única sala. É verdade, será histórica, né? Nós já fizemos outras reuniões virtuais, informais, não eram ainda oficiais, mas agora sim faremos a primeira oficial. Nós marcamos já para o próximo dia 16, será a próxima semana, 16 de junho, a primeira convocação às 19 horas, a segunda às 19h30. Nós temos uma reunião suspensa. Ontem a mesa do Conselho se reuniu e decidimos, então, cancelar a reunião que estava marcada para o dia 16 de março, que devido à pandemia nós tivemos que suspender, e agora estamos remarcando esta reunião, que exatamente é o que você comentou, analisará aí as contas de 2018, ao parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância referente às contas de 2018. Será, então, a primeira reunião oficial, de uma forma virtual, do Santos Futebol Clube, no próximo dia 16 de junho. E caso haja o impedimento do presidente José Carlos Pérez, o mandato dele vai até o final desse ano, como funcionaria? Quem assumiria o cargo do Santos caso o José Carlos Pérez não possa continuar no cargo, se vocês encontrarem alguma irregularidade nessas contas de 2018? É importante esclarecer ao ouvinte da Bandeirantes e a todos vocês o parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância, que será analisado pelo plenário virtual do Conselho Deliberativo, é para a abertura de um inquérito, é para a abertura de um possível processo de impeachment. Então, é este o caminho que o Conselho está adotando neste momento. Nós não estamos abrindo imediatamente o processo de impeachment, nós estamos Vai abrindo... investigar. Exatamente. Dará o procedimento para a defesa do comitê de gestão, para os participantes do comitê desta gestão que participaram de 2018 e, igualmente, ao presidente José Carlos Pérez. Primeiro, boa tarde, Marcelo. Muito obrigado por tudo que você já fez por mim em relação ao Santos, da sua gentileza, da sua família. Parabéns pela família que você tem, principalmente pela família toda, por você poder dar educação para as pessoas, né? Porque as pessoas às vezes não sabem, né? O quanto que uma faculdade é importante, independente do dono ou não, porque a gente tem a mania de sempre dizer que os empresários que são ladrão, os empresários que não prestam, empresário que não sei o quê, mas sem os empresários, sem as pessoas poderem dar oportunidade para nós trabalharmos e também para nós estudarmos, a gente já tem isso de uma maneira muito legal. E parabéns para todas as pessoas que você ajuda e a sua família ajuda. Seu pai foi o maior presidente da história do Santos e você, consequentemente, foi um dos maiores ganhadores de título, né? Eu sempre falo em todos os lugares que, para mim, o Santos é o maior clube do país, um dos maiores clubes do mundo, né? Sempre disse isso. E tenho a certeza que é o clube mais conhecido do mundo, é o Santos. Independente daquilo que Flamengo, do que São Paulo, do que Corinthians, o Santos é como se fosse não tem aonde você for, aonde você esteja, onde você for falar de futebol, não tem uma pessoa que não conheça o Santos. Não, porque é óbvio que o Pelé leva muito isso, mas o que eu quero te perguntar, além dos elogios que eu já fiz, eu acho que o Santos não pode ficar mais se situando por migalhas de jogadores que vai ganhar 5% por causa quando você vende o jogador. O Santos tem que se mostrar maior
da sua administração, o Santos tem que voltar a ser o Santos de antes. E o Santos tem que ter uma arena, tem que pegar a Vila Belmiro e jogar determinados jogos, fazer uma coisa legal. Eu já falei isso, esse é um ponto de vista meu, não sei se é o seu, né? O Santos tem que ter aí do lado de Cubatão, do lado das ondas, da onde tem que ser, das saídas. A Baixada Santista é muito forte. O Santos tem que ter um estádio multiuso, o Santos tem que ter recursos para isso. O Santos é o time que mais faz jogadores de seleção brasileira. Não é possível que o Santos, a todo ano, tenha problema financeiro. E também perguntando se você volta a ser presidente, se você tem a intenção de assumir esse cargo de novo. Agradecer aí as suas palavras, né, Neto? São sempre muito importantes e servem de estímulo mesmo. A área da educação, ela está muito associada ao esporte, né? Nós aqui em Santos, você sabe bem, a gente pratica, desenvolve e incentiva bastante aqui, desde a formação da base, do ensino fundamental, passando ao ensino médio, aos cursos de graduação, de pós-graduação. A gente faz um trabalho de fato, graças a Deus, por isso temos a única medalhista, que é a Poliana Okimoto, na área da natação, a única medalhista brasileira. Então, a gente fica muito feliz de ter feito esse trabalho no Santos, associado também aqui à universidade, e acho que o caminho é esse. O caminho do Brasil é a área da educação e o caminho dos clubes é a base. Enquanto nós não nos conscientizarmos disso, e nós fizemos essa filosofia através de 2000 a 2010, foi uma filosofia vitoriosa, uma filosofia onde você renovou, revelou talentos dos mais diversos níveis para o futebol brasileiro e mundial, e os clubes devem se conscientizar disso, devem fazer um trabalho, porque, acima de tudo, é o trabalho social que o clube tem a obrigação de fazer, de tirar o garoto da parafita e colocar entre aqueles que sejam referências no mundo. É isso que o Santos fazia bem feito, tinham seus bons profissionais na base, pessoas corretas, sérias, que é uma obrigação serem assim, mas, acima de tudo, competentes, que tinham uma visão de um trabalho nessa divisão de base. E os clubes precisam, de novo, fazer esse trabalho, principalmente o Santos. Não adianta ficar dizendo que os raios continuarão caindo, porque não cairão. Se não tiver trabalho, nós não teremos mais os mesmos raios que caíram recentemente no Santos Futebol Clube. Então, eu espero que isso seja revisto, que a base do Santos e as bases dos clubes, ainda mais agora, nesse tempo de pandemia, todo mundo fala, teoria, vamos recorrer à base. Mas que base? Qual é o tipo de base que existe nos clubes? Não adianta ser campeão várias vezes da Copa São Paulo, de torneios aí espalhados no Brasil, se você não dá oportunidade, não revela e não renova o seu time profissional. Então, a gente precisa ter realmente essa consciência. Os dirigentes de futebol precisam ter, acima de tudo, essa consciência e fazer uma união para que a gente vença esse momento, esse trabalho. Não adianta também, Neto, a gente ficar aqui iludindo o torcedor santista que o Santos vai ter uma arena. Passou o momento, passou a fase do Santos ter essa arena. Mas, óbvio, eu acho que o Santos tem que estar indo ao encontro daquilo que é o principal, ao seu torcedor, que é ir ao interior do estado de São Paulo, ir jogar no Brasil. Não adianta esse negócio só de jogar na Vila e no Pacaembu. Por quê? Só na Vila e no Pacaembu. O Santos é muito grande, o Santos tem uma marca muito forte, tem uma torcida espalhada no Brasil e poderá jogar em outros estádios que sejam hoje apropriados para que o Santos possa realmente atuar e estar mais próximo do seu torcedor, fazer trabalhos de marketing nessas cidades, aproximando os talentos, os craques junto aos nossos torcedores jovens, mirins. Eu acho que tem muito trabalho que o Santos possa fazer, recuperar, e você tem toda a razão. Eu acho que de um tempo para cá, principalmente de 2011 para cá, o Santos não tem investido mais no seu patrimônio. Vende talentos, alcança valores expressivos em termos de numerários, mas, infelizmente, nós estamos só pagando incêndios, só querendo pagar dívidas. E, ao invés de nós progredirmos, avançarmos, outros clubes estão avançando e o Santos, você deve lembrar, vi várias vezes aqui no CT Meninos da Vila, no CT Rei Pelé, era uma referência. Eu me lembro, o Andrés descia aqui para a gente fazer reuniões, os presidentes da época do G4, eles ficavam encantados com a estrutura do Santos. E, infelizmente, o Santos não pôs praticamente nem mais um prego na sua estrutura, nem na Vila Belmiro, nem no seu centro de treinamentos, e está ficando
a margem no tempo e no espaço, infelizmente. E eu acho que isso é uma conscientização que nós temos que ter, santistas, para trabalharmos cada vez mais, principalmente aqueles que façam as suas propostas eleitorais, e que essas propostas sejam possíveis, sejam factíveis de serem realizadas e concretizadas. Não adianta mais iludir o quadro associativo. Eu acho que o quadro associativo terá uma grande chance, a maior oportunidade no final deste ano, e respondendo a sua pergunta, eu fiquei 10 anos, Neto, você sabe, no Santos. Fiz o meu trabalho, cumpri a minha missão, e acho que hoje a minha missão será essa, de tentar unir o maior número de santistas bem-intencionados, de nível, que possa contribuir nos seus mais diversos assuntos, para que a gente eleja não um homem, não um presidente. O Marcelo Teixeira não será mais o salvador do Santos. Tem que ter um grupo de trabalho preparado para honrar a confiança do quadro associativo e, acima de tudo, as expectativas de todos aqueles que admiram o Santos Futebol Clube. Ô Marcelo, esse é o momento mais delicado do ponto de vista financeiro da história do Santos? Nós já tivemos outros, né, Capriotti? Nós tivemos momentos difíceis na história do Santos. Eu, particularmente, eu vou ser sincero com vocês. Quando nós montamos a estrutura do novo milênio, que o Neto comentou que nós conquistamos títulos e deixamos praticamente toda uma base montada para outra década desse novo milênio, a partir de 2010, eu não imaginava mais anteriormente que dirigentes nós tínhamos que recorrer às pessoas, ajudarem. Eu dizia comigo, graças a Deus, nós não precisamos mais disso, né? Não vai ter mais nenhum dirigente que venha ter que falar, me ajude, paga a folha de salarial, paga os impostos, paga isso e aquilo. Nunca, não pensei que acontecesse, até porque um clube da grandeza desses maiores do futebol brasileiro tem receitas aí de 300, 400, 500 milhões, acima disso, é humanamente impossível você imaginar que você precise ainda recorrer ou a dirigentes ou a empréstimos bancários para cumprir as suas obrigações, né? É impossível uma situação dessa se você tiver uma administração coerente, uma administração responsável, que tenha a sua receita, que não vá buscar treinadores, jogadores, pagando uma economia que não é proporcional à brasileira, à economia nacional. Então, todos nós dirigentes, temos que nos conscientizar disso. Receita, despesa. Essa receita, ela tem que estar inerente, equilibrada com a sua despesa. Mas, infelizmente, a cada período, a cada ano, a cada mandato, nós não estamos vendo esse tipo de realidade. Veio aí o Profut, nós também imaginávamos como... Eu anteriormente pensei que nós tivéssemos realmente, como deixamos, uma estrutura fantástica, com jogadores como Neymar, Paulo Henrique Ganso, Alan Patrick, Rafael, que geraram recursos, deram títulos. Tivemos agora, mais recentemente, o Rodrigo, uma venda realmente muito expressiva no futebol mundial. 200 milhões. E nós estamos vendo exatamente o clube tendo que apagar incêndio. Eu não estou aqui querendo criticar apenas o presidente José Carlos Pérez, porque ele também assumiu com responsabilidades em termos de despesas, mas em termos de dívidas. Mas nós temos que parar também de ficar justificando do anterior ou do ano seguinte, do ano que seja, para que a gente possa... Nós temos que, na prática, mostrar trabalho, nós temos que ter um projeto, nós temos que ter um trabalho que seja realmente compatível à grandeza de um time como o Santos. Ô, Marcelo. E isso me preocupa, isso de fato me preocupa. Não me preocupa apenas o furo, a questão da dívida, que, óbvio, respondendo, é realmente difícil, é uma situação delicada, porque nós temos uma receita hoje comprometida, porque, óbvio, até a emissora de televisão também cortou parte das suas receitas porque os campeonatos não estão acontecendo, mas nós temos que criar alternativas. Vocês devem lembrar, em 2002, nós tivemos também com o Leão 4 meses sem jogar futebol. Nós fomos desclassificados do torneio Rio-São Paulo, precocemente. O Campeonato Brasileiro só começava a partir do meados de julho, e nós ficamos aí março, abril, maio, junho sem jogar futebol. E como é que nós iríamos resolver isso? Resolvendo
recorrendo à base, mas, acima de tudo, a uma realidade financeira que não basta hoje, Neto, Capriotti, você dizer assim, vamos cortar 70% do salário dos jogadores, sem nem você criar um lado de uma negociação, no bom sentido, favorável, né, para que não crie também um ambiente ruim, né, porque mais cedo ou mais tarde haverá o retorno do futebol e você precisará ter e contar com esse elenco para a continuidade das competições de 2020. Então, nisso me preocupa. Essas ações é que fazem com que nós, do Conselho Deliberativo, o quadro associativo, eles fiquem preocupados através de algumas medidas que fazem com que as decisões possam ser revertidas num aspecto negativo. Assim, a gente vai ter que ir pro break. Eu faço a pergunta e volta do break. O Marcelo... Não. Eu preciso, você faz a pergunta e se o Marcelo puder responder rapidamente, que a gente tem uns compromissos. A dívida do Leandro Damião e do Cueva é quase insana pro torcedor santista, não é não? Então, Neto, são essas ações que fazem com que o clube tenha o seu comprometimento da receita. Por que você compromete? Exatamente porque em algumas oportunidades o clube comete esses equívocos, porque você contratar, dar certo ou não, é relativo, isso faz parte, né? Você pode contratar um grande craque da Europa, vem ao Brasil, agora você tem que ter um equilíbrio através daquilo que você está se propondo. Se você tem condições de realizar essa contratação, muito que bem, mas realizar contratações deste porte, com cifras realmente que... Isso não só o Santos, isso compromete qualquer orçamento financeiro. Muito bem. Eu quero agradecer ao Marcelo Teixeira, presidente do Conselho Deliberativo do Santos, ex-presidente do clube e que tem um papel importante, fundamental na história do Santos, a família toda. Dos maiores. Né? Dos maiores. Pai a família, filho. Impressionante, não é? O trabalho dedicado ao Santos. Marcelo, muito obrigado por nos atender aqui. Boa sorte, sucesso aí nesse duro trabalho de reconduzir o Santos a uma estabilidade, não é, financeira, que hoje é fundamental para qualquer clube. Até a próxima, viu? Obrigado, até a próxima e nós vamos vencer. Nós vamos vencer a guerra do vírus e o Santos também vai ser reconduzido e recolocado no seu devido lugar. Obrigado pela participação. Muito obrigado. Já, hein? Daqui a pouquinho a gente tem mais informações na sequência aqui do esporte, mais informações do futebol. Vem aí o segmento nacional dos donos da bola. Dos donos da bola. Dos donos da bola, já. Os donos da bola. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Fios e cabos elétricos CIO. CIO, conectada com o futuro. E Perdigão. Até conectado, comer junto tem sabor de Perdigão. Olha, você sabe que a coisa que eu e a Perdigão mais gostamos é de comer junto, né? Não tem coisa melhor que aquele mesão e aquela resenha com os amigos, com a família. Mas não tá dando pra fazer isso agora. Então o negócio é comer junto de um jeito diferente, prepara a mesa com os produtos Perdigão e faz aquela chamada de vídeo pra quem você está com saudade. E logo a gente volta a se juntar, volta a juntar todo mundo de novo, do jeito que a gente mais gosta. Não vai faltar assunto nem comida gostosa, porque comer junto, conectado, tem sabor de Perdigão. Um carro premium é mais do que meio de transporte, é também um objeto de desejo. E agora você tem onde comprar um carro premium seminovo, de origem comprovada, selecionado e revisado. Stuttgart Pre-One, a multimarca que nasce com 20 anos de tradição. Stuttgart Pre-One, sua referência também em seminovos premium. No trânsito, dê sentido à vida. O cartão Bradesco, que sempre esteve em todo lugar, continua em todo lugar. Tá na casa do Rafa, quando ele faz compras online e paga com segurança usando o cartão virtual. Tá no escritório da Cíntia, quando ela usa o app Bradesco Cartões para gerenciar suas compras. E tá na cozinha do Vitor, quando ele precisa comprar e pagar pelo celular. Cartão Bradesco, tá em todo lugar e com você onde estiver.
Olha, você sabe que a coisa que eu e a Perdigão mais gostamos é de comer junto, né? Não tem coisa melhor que aquele mesão e aquela resenha com os amigos, com a família. Mas não tá dando pra fazer isso agora. Então o negócio é comer junto de um jeito diferente, prepara a mesa com os produtos Perdigão e faz aquela chamada de vídeo pra quem você está com saudade. E logo logo a gente volta a se juntar, volta a juntar todo mundo de novo, do jeito que a gente mais gosta. Não vai faltar assunto nem comida gostosa, porque comer junto, conectado, tem sabor de Perdigão. Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: fios e cabos elétricos CIO. CIO, conectada com o futuro. E Perdigão. Perdigão, até conectado. Comer junto tem sabor de Perdigão. Os donos da bola Brasil. No ar, Neto e Ricardo Capriotti. Vamos lá, o Brasil inteiro, os donos da bola, comigo, com o Ricardo Capriotti, monstro sagrado, a voz mais bonita do mundo. Dizer também a vocês todos pela audiência, obrigado. Acho que a gente tá na segunda semana dos donos da bola, né, Capri? Sim. É pouco, né? Ah, mas estamos arrebentando. Tamo. E outra coisa, o povo tá gostando. É isso, é uma... O povo te ama, né? Os caras me odeiam pra caramba e me amam também, mas a força da Rádio Bandeirantes, ela é proporcional àquilo que a gente fala. Sim, né? Então sim. A gente tem que ter um entendimento disso, a gente sabe as dificuldades que a gente está passando, que todo mundo está passando, a gente tem que trabalhar em benefício do Grupo Bandeirantes. Eu queria deixar aqui um beijo pro Milton Neves, que ele foi e continua sendo e será para sempre o Pelé como apresentador, que ele se recupere o mais rápido possível. Me parece que vai sair hoje do hospital, teve um probleminha aí, como todos nós, um cara que trabalha demais, que deu oportunidade para todas as pessoas, que me tirou da sarjeta, diga-se de passagem. Você faz aniversário todo dia, né? Que eu faço, você faz todo dia aniversário. E né? eu desejo para você, Milton, que eu desejo pro meu pai, que você se recupere o mais rápido possível e que você possa tornar ter a voz aqui na nossa rádio, na Rádio Bandeirantes, que você faz muita falta. É o que eu desejo pra você e o Brasil inteiro, diga-se de passagem. É isso aí. Milton, recupera rapidinho. Já tá recuperado, né? E volta logo aí. O mundo ama o Milton também. A gente tá precisando do Milton de volta rapidamente aqui ao microfone, torcendo aí pra que você volte rápido, viu, Milton? Assim que ele tiver ok, ele vai passar aqui com a gente. Ele vai passar aqui nos Donos da Bola pra dar um alô pra gente aqui e pra audiência toda. Os amantes aí do trabalho do Milton Neves, que é realmente sensacional e que vai continuar sendo, né? Ele vai continuar com a gente por aqui. São meio-dia e 32. Donos da bola para todo o Brasil. Donos da bola para todo o território nacional. Você que está com a gente no sistema Bandsat, as emissoras que compõem a rede Bandeirantes de Rádio ou também no aplicativo Band Rádios para todo mundo. Chegou a hora, ó. Giro da Bola. Girando a equipe de esportes da Bandeirantes para levar a você a informação do seu time, do seu clube, começando com quem vem aí? É ele. Tá aqui já, ó. Corinthians. Alô, João Paulo Capelanes. Boa tarde. Mais uma vez, boa tarde, Capelanes. Boa tarde, Capriotti. Mais uma vez para você, para o Craque Neto, agora em edição nacional para todo o Brasil. Capriotti, uma informação importante do Corinthians. A gente chegou a fazer as participações na grade esportiva da Rádio Bandeirantes ontem, já atualizando essa situação de 3 meses de salários atrasados. A informação que nós temos é que nenhum jogador até agora procurou a diretoria para que haja qualquer tipo de cobrança, porque há um entendimento que o Corinthians, assim que receber ou a grana referente à venda do Pedrinho, ou até mesmo essa situação que a CBF vai distribuir uma certa quantidade para os clubes que disputam a elite do futebol e também a segunda divisão, e o Corinthians vai honrar até o final deste mês com pelo menos 1 mês de salário atrasado. E também tem a situação do Bruno Mendes, que a gente volta a atualizar. O Bruno Mendes ainda, e o presidente do Montevideo Wanderers, ontem em contato comigo, garantiu que ainda não recebeu o pagamento, mas eu conversei com novos dirigentes corintianos hoje e há o entendimento que até o final desta semana o pagamento deve acontecer. Se isso não acontecer, o Corinthians pode receber qualquer tipo de punição da FIFA se o pagamento não ocorrer até o final deste mês. E aproveitando para falar um pouco mais sobre essa situação conturbada financeiramente do Corinthians, conversei há pouco com o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, o Rinaldo Martorelli,
Bartorelli, que conta sobre esse bastidor. O Corinthians devendo salários em meio à pandemia. Como é que pode acontecer uma punição no Corinthians caso essa dívida não seja quitada até o final do mês? E com relação ao Corinthians não está diferente para ninguém. Agora, de fato, logo no começo, em abril, nós entramos em contato com os atletas porque houve um acordo para as férias coletivas. Os atletas não nos comunicaram, ninguém comunicou nada até agora, né? Porque nós soubemos ontem, via imprensa também, dos 3 meses de salário. Nós imediatamente já mandamos as mensagens para os atletas e eu mandei mensagem para o Andrés, porque o que a gente quer? A gente quer penalizar clube? Lógico que não. A gente quer que o atleta e o clube, todo mundo seja satisfeito dessa relação. Então, o nosso papel, o papel primordial, é de uma intermediação para resolver o problema. Num segundo momento, aí vem o que você falou. Os atletas, para romper contrato, eles têm que buscar a justiça individualmente. Esse é um ponto. E aí sim vem para o regulamento da competição, caso mais de 3 atletas optem por fazer uma queixa no sindicato, o sindicato entra com a denúncia para que o Corinthians, no tribunal, né, no tribunal esportivo, para que o Corinthians, num prazo de 72 horas, ou mostre os recibos de pagamentos ou pague os salários. Em caso disso não acontecer, ele fica sujeito à perda de 3 pontos por denúncia. Então esse é o quadro, mas até agora, como não houve manifestação, a gente fica também, como todo mundo, fica na espera dos próximos movimentos. Palavra do Rinaldo Bartorelli, o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, contando um pouquinho mais sobre essa situação complicada do Corinthians. Então, repetindo a informação, até o final do mês há um entendimento dentro do elenco corintiano que o Andrés, claro, os diretores responsáveis pelas finanças, vão acertar pelo menos 1 mês de salário atrasado, Capriotti e Craque Neto. Só vou fazer algumas colocações em relação a isso. Primeiro, o dinheiro do Pedrinho vai para um banco em Luxemburgo, porque o Corinthians tem as contas bloqueadas, a não ser que alguém do Corinthians me desminta e fala, não é verdade, Neto, as contas do Corinthians estão abertas e o dinheiro... Por que o dinheiro tem que ir para Luxemburgo, se eu vendi o Pedrinho? Vem do dinheiro de Portugal, vem para a conta do Corinthians aqui em São Paulo e paga. E outra coisa, do dinheiro, vai ser para pagar todos os... tudo que é fiscal, 13º, o fundo de garantia, todo o dinheiro que deveria pagar, que não era do Corinthians, vai pagar isso aí, para que as pessoas não possam ser responsabilizadas criminalmente. Ponto. Terceiro, pagar 1 mês só de salário já é um absurdo de um clube tão grande e que vendo que o Marcelo Teixeira disse para nós. Como é que um clube que arrecada 500 milhões, né, agora nesse momento, né, não tem dinheiro para pagar o salário dos jogadores? Como é que eu faço com os jogadores? E aí eu faço um acordo com os jogadores, Capriotti, a gente vai, por causa da pandemia, tirar 30%, 25% do seu salário, 70% da comissão técnica, e eu fico 3 meses sem pagar? É incrível o Corinthians, uma marca desse tamanho, desse porte, passar por uma situação como essa. Mas a gente tá falando isso constantemente, né, Neto? Acho que muito disso que o Corinthians está vivendo nesse momento está diretamente ligado à questão do estádio, da arena. Isso, né? e mais, desculpa, Capriotti, que é uma coisa que eu tinha esquecido. E o dinheiro do Pedrinho, diga-se de passagem, né, tá se adiantando. E quando você adianta o dinheiro do banco, você paga juros. E quando você manda para outro lugar, aí você paga mais juros ainda. E mais, você tem 30% que é do Will, né? Que é o procurador do Pedrinho, né? E tá te chamando, Capriotti. Aí... e aí... Aí o Andrés pediu, e tanto é que o próprio Will disse pra mim, falar a verdade, que o Corinthians pediu pra que ele não pegasse os 100% dos 30%, que daria mais ou menos de 3 milhões e 600 mil euros, e que faria um contrato para ser pago em 2021. Gente, eu não sei. Era que o Capelanes é incansável. O que foi, Capelanes? Diga. Não, até para agregar isso que o Craque Neto tá falando, é exatamente isso. E outra coisa, só para que o torcedor possa entender um pouquinho mais sobre essa situação, que faltou dizer que é importante, Capriotti. 3 meses de salários atrasados significam aí mais de 37 milhões de reais. Nossa. Sabendo que a folha salarial do Corinthians hoje é de 12 milhões e meio.
É isso aí, então. Fora os 48 milhões que já devia Lembra? O resumo do Corinthians é o seguinte: o Corinthians está vendendo almoço para pagar a janta, ou vice-versa, né? Eu acho que é mais que isso. Até mais. Vamos ver onde é que vai parar isso, como é que vai explodir esse negócio todo aí do Corinthians, né? Muito bem, atenção, tá na hora. Santos. Gustavo Soler, o destaque do... Já falamos com o Marcelo Teixeira aqui na abertura dos donos da bola, mas tem mais informação do Santos. Diga lá, Soler. Tem mais informações e informações para deixar o torcedor apreensivo, porque o Santos fez uma proposta de renovação contratual com o atacante Yuri Alberto, revelado pelas categorias do Santos, e até o momento o staff do jogador não respondeu se aceitará ou não essa proposta de renovação contratual, e a partir do dia 15 de junho... Que fase, hein? E a partir o Santos tem que esperar os empresários do quem que é o jogador? Yuri Alberto. Que beleza, hein? Lembrando que o Santos já perdeu 3 jogadores das categorias de base, o Gustavo Henrique, o Robson Bambu e o Léo Cittadini, ambos últimos foram para o Atlético Paranaense. E ainda tem a situação envolvendo o meia Evandro, que até o dia 15 de junho o Santos tem a prioridade de renovação contratual com ele. Caso o Santos não exerça essa prioridade, aí o Evandro pode negociar com qualquer outro clube. E lembrando que o Santos também tem 4 processos de jogadores na FIFA. O Kleber Reis, zagueiro contratado ainda na... Não trabalhista, na FIFA, Isso. Né? Que é diferente, viu, gente? Na FIFA, se não pagar, você vai ver só. O Santos, por sinal, já teve algumas vezes bloqueios para registrar e contratar jogadores. O Kleber, que ainda é da gestão do Modesto Roma Júnior, a multa dele é de 15 milhões que o Santos tem que pagar à FIFA. O Kleber, zagueiro, que era da Ponte Preta, que é do Fernando Garcia, né? Isso. O Felipe Aguilar, que já está no Atlético Paranaense, o Santos vendeu por 10 milhões e o Peixe deve 3 milhões e 800 para o Atlético Nacional. Pegou o dinheiro, mas não pagou, é isso? Isso. Tá. O Soteldo, 17 milhões o Atipato cobra pelos 50% que o Santos ainda não pagou. E ainda tem a situação do Cueva, que o Santos também não pagou o Krasnodar. Essa multa é de 30 milhões de reais, sem contar o técnico Jorge Sampaoli, que cobra na justiça 600 mil reais do Santos. Esse é pouco. Num total... Fichinha. E o total de tudo isso são 66 milhões e meio de reais que o Santos precisa pagar. Que beleza, não... Os clubes, a gente tá fazendo conta, que toda hora entra conta, dívida dos times. Nós não deveríamos fazer isso, né? Acho que só o Palmeiras que a gente não tá fazendo conta de dívida esquece, aqui ultimamente. Não vai fazer, né? Nem Palmeiras, nem Flamengo, nem o Grêmio. Não, o Grêmio tá meio enrolado. Eu sei, também, mas viu, Bahia, Neto? se você pensa... Mas eles de uma certa maneira, eles se organizaram, assim. Mas vou falar uma coisa pra você. Eu já tô há 20 anos como comentarista e eu acho que eu tô virando um economista. É mais fácil mesmo estudar economia para entender o futebol brasileiro hoje em dia. 12:42. Palmeiras. Fala aí, Vinícius Bueno e o Verdão. Vini, boa tarde. Tudo bem, Capriotti? Boa tarde para você, para o Craque Neto e para todos que nos acompanham no Donos da Bola. Vou quebrar o protocolo e falar de grana, então. Falar de uma renegociação de dívida do Palmeiras. Porque o Verdão, para evitar que o Nacional do Uruguai acione a FIFA pela contratação do lateral esquerdo Matias Vinha, assim como o Atlético Nacional fez no caso Borja, Verdão tem até o dia 15 de julho para quitar o pagamento integral daquela primeira parcela da contratação de 1,5 milhão de euros. Recapitulando um pouco como foi essa história, né? No início da contratação, ainda no meio do Campeonato Paulista, o acordo previa o pagamento desse 1,5 milhão de euros até o dia 26 de março. Palmeiras deixou bem claro que não teria essa grana em função da pandemia, né? Estava recebendo menos também, tinha menos receita. Então, no primeiro momento, o Palmeiras decidiu pagar 1 milhão de euros e depois teria de quitar até o mês de abril os outros 500 mil euros que restavam. Esse acordo não foi pago. O Palmeiras, então, depois da ameaça do Nacional do Uruguai, fez um novo acordo e agora sim, desses 500 mil euros que restam, o Palmeiras pagou 100 mil nesta última sexta-feira, vai pagar nesta próxima sexta 200 mil euros e aí os 200 mil euros restantes terão de ser pagos até o dia 15 de julho. E só para fechar, uma informação triste, ruim, a gente lamenta ter de registrar isso, mas faleceu hoje pela manhã em Belo Horizonte o ex-atacante do Palmeiras, o Ronaldo Drummond. Tinha 73 anos de idade, estava internado há 20 dias e morreu após complicações no intestino. Ronaldo fez história com a camisa alviverde
na década de 70, conquistando 2 títulos brasileiros, de 73 e 74, e 2 títulos paulistas, o de 72 e o de 74, onde, inclusive, ele acabou marcando o seu gol mais importante pela camisa alviverde no clássico contra o Corinthians. Capri. Valeu, Vini. Nossos sentimentos à família do Ronaldo Drummond, que marcou época mesmo com a camisa do Palmeiras. Aquele gol histórico, né? Morumbi lotado, final de 1974. O Ronaldo... que injustamente culpam o Rivelino, né? Depois disso o Rivelino deixou o Corinthians, né? Foi o J. Ávila que fez tudo isso. Que já faleceu, e já falei isso, ele vivo também. Quem fez tudo isso com o Rivelino foi o J. Ávila, quando ele trabalhava na Rádio Globo. E foi uma injustiça que fizeram com o Rivelino, até porque o Corinthians não queria jogar no Morumbi, o Corinthians queria jogar no Pacaembu. E aí o Matheus, por causa de grana, quis jogar lá, e o campo estava encharcado, e a bola que o Luiz Pereira rouba dele, e aí mete a bola e o Ronaldo faz o gol do título. E arrebentaram com o Rivelino. E aí o Rivelino... A pressão foi muito grande, né? Teve que deixar o Corinthians por conta disso. Você viu o que ele fez do Fluminense, né? Exatamente. Bom, os nossos sentimentos aqui, a família do Ronaldo Drummond, que marcou época com a camisa palmeirense, gol infelizmente, histórico, gol histórico, nos deixou nesta terça-feira, 9 de junho de 2020. Quintinal marcou 15-1, fechando o nosso giro local aqui, ó. São Paulo. E o Rafael Bellatini tem o destaque do Tricolor. Fala, Rafa, boa tarde. Boa tarde, Capriotti. Boa tarde, Neto. Boa tarde, amigo Rafa. ouvinte da Rádio Bandeirantes. O São Paulo que está aguardando essa reunião, então, de amanhã, né? O Capelanes trouxe no começo a possibilidade da volta do futebol, os times voltarem a treinar a partir da próxima segunda-feira, e já começa a fazer um trabalho em seu centro de treinamento, né? A expectativa é que vai ter que fazer algumas mudanças no CCT da Barra Funda para estabelecer esses protocolos para receber os jogadores. Então não está descartado nenhum confinamento lá em Cotia, mas tudo depende dessa reunião que deve acontecer amanhã. A gente trouxe ontem informação sobre o João Rojas, que o São Paulo está negociando, tentando estender o seu contrato até o final do ano. As conversas estão acontecendo e podem incluir um gatilho nesse contrato que renovaria por mais um ano, dependendo de se o jogador conseguir realizar um número de jogos específicos até o final dessa temporada. Então a tentativa é de levar o contrato até o final do ano para observar o jogador, e aí, se ele jogar, pode ter um gatilho levando ele até mais um ano de contrato. Você acha que eu seria aquele cara, o kicker, pra chutar aquelas bolas? Seria um bom kicker. Seria um bom kicker. Dava pra ganhar uma grana? O kicker precisa de mais força do que efeito, mas você batia muito bem na bola, então dava pra ganhar um dinheiro. Sim. Valeu, obrigado pelos elogios. Batia mais ou menos, Pra quem não sabe, o Neto gosta de futebol americano. Né? Eu amo. Na verdade, eu adoro. Você torce pra quem lá? Na verdade, eu torço pro marido da Gisele Bündchen, que eu acho ele lindo. Onde ele joga? Joga agora no Tampa Bay Buccaneers. Ainda mais quando ele pega o aviãozinho e viaja, né? Fica mostrando os anéis que ele ganhou, né? É que você gosta dele porque ele é lindo, É maravilhoso. Bom, mas o casal é lindo, né? Nossa, tá louco. O casal é espetacular. Na verdade, né? é um esporte assim que eu aprendi com o Everaldo Marques. Grande EV. Grande monstro, né? Eu comecei a aprender com o Everaldo Marques. Aí eu fui entender as jardas, fui entender o touchdown, e é um jogo de muito estudo, né? E as pessoas não sabem muito, as pessoas que entra jogador, sai jogador, tem 200 técnicos, todo mundo falando. E aí eu fui querer me aprofundar nisso. E hoje eu assisto, e é muita estratégia, e hoje eu assisto o campeonato, assim, de começo ao fim. Vou convidar o Neto para participar do nosso podcast. Vamos. Boa. Americano. O Rafael Bellatini tem um podcast com o Ronald Gimenez, né? É verdade, do futebol americano aqui na Bandeirantes. Essas coisas que eu tô chato de podcast é uma coisa mais ou menos assim, você grava e como se fosse na rádio, depois você bota para ao vivo, né? Exato, exato. Aí botaram esse nome podcast. Que hoje o cara as ouve pessoas a hora que bem entender. Ouvem depois, né? É o que a rádio sempre fez. Momentinho. Exatamente. A rádio tá sempre ao lado do ouvinte, né? Tá sempre acompanhando ali o ouvinte 24 horas. Nós é um podcast. Nós é um podcast eterno, né? Exatamente. Podcast de 24 horas. 24 horas. Boa, Netão. 12h48. Já tem o craque Neto na tela da Band. Os donos da bola. Valeu, na Band. Capri. Até amanhã, hein, Neto? Eu te amo, Capriotti. Eu também, Neto. Vai com Deus e até amanhã, hein? 12h48. Até já. Se liga na Dica Sil. O cabo Atoxil Solar é ideal para a ligação de placas de geração de energia solar. Alguns painéis solares chegam a funcionar diretamente por até 25 anos. Por isso, é necessário que os cabos sejam resistentes e atendam à expectativa de longa durabilidade, como o cabo Atoxil Solar. Fique seguro e conte com a Sil.
Fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. Os donos da bola. Na Rádio Bandeirantes. Faltam 11 minutos para 1h da tarde, os donos da bola para todo o Brasil. Sempre muito bom ter a sua participação conosco. Aliás, tem mensagem de ouvinte aqui, hein? No nosso WhatsApp, o 999048756. Como é bom ter aqui a resposta dos nossos ouvintes, né? As mensagens dos nossos ouvintes. Quem está fora de São Paulo, por favor, coloque o DDD 11 999048756. Vamos dar voz aqui ao ouvinte Bandeirantes. E aí, Neto, boa tarde. Capri, boa tarde. Boa sorte pra vocês aí no programa novo, tá? Aqui, Francisco, santista da Praia Grande. Ô, Neto, cara, eu fico até emocionado quando eu vejo você falar do Santos, cara. O respeito pelo time do Santos que você tem, cara. A gente sabe que você é corintiano roxo também. Cara, parabéns aí, hein? Parabéns pela tua honestidade, por você ser homem de verdade aí, meu irmão. Tinha que ter aí uns 30 jornalistas igual a você, hein, Neto? Na imprensa brasileira aí, que ia melhorar muito, hein, cara? Abraço aí, fiquem todos com Deus. Valeu, muito obrigado. O Neto agradece aqui, viu? Agradece bastante e certamente o Neto vai... tem esse carinho aí pelo Santos, né? O Neto tem um carinho aí enorme pelo time da Vila Belmiro. Mais um aqui no WhatsApp, o 999048756. Fala, Neto. Fala, Capri, o Leonardo aqui de Santos. Fala, e torcedor do Santos. Eu acho muito irônico o Marcelo Teixeira vir falar de patrimônio, de dívidas, sendo que muitas das dívidas que o Santos paga até hoje foram culpa dele. Marcelo Teixeira no Conselho Deliberativo é o lobo tomando conta da ovelha e escutando o Tim Maia no iPod. É brincadeira, né? Um abraço! Valeu, Léo. Muito obrigado aí pela mensagem. Agora, 12h51, vamos ao Rio de Janeiro. Vamos à cidade maravilhosa, capital fluminense. O destaque do futebol no Rio chega agora com a Daniela Dias. Fala, Daniela. Boa tarde a todos. A Federação de Futebol do Rio deve apresentar hoje ao governo do estado o protocolo de procedimentos a serem adotados em uma eventual retomada das atividades. A ideia é receber o aval do Palácio Guanabara para definir a data de retorno do Campeonato Carioca. Batizado de Jogo Seguro, esse documento foi desenvolvido pela FERJ e aprovado pelos clubes da elite do torneio estadual, com exceção de Fluminense e Botafogo. Após o decreto do governador permitir a disputa de jogos sem público, os times definiram que as partidas devem ser disputadas preferencialmente em 3 estádios: São Januário, Newton Santos e Maracanã. Apesar do impasse sobre o reinício do Carioca, Wilson Witzel pensa no futuro. Em entrevista ao canal oficial do Flamengo na internet, o governador disse que, além de uma revitalização externa, o Maracanã vai contar novamente com a geral. Essa declaração que já foi dada outras vezes por Wilson Witzel. A gestão do estádio, feita atualmente pelo Flamengo e por Fluminense, foi elogiada por Witzel. Segundo ele, a nova licitação prevista para novembro desse ano vai dar ao vencedor o direito de administrar o Maracanã pelos próximos 35 anos. Não tem hospital de campanha lá no Maracanã? Tem hospital de campanha. Tá tudo bem, é vizinho ali do lado, sei lá eu. Como é que você vai levar jogo de futebol ali para um vizinho a um hospital de campanha, onde as pessoas estão doentes, estão se recuperando? Nossa, que insensibilidade, né? Isso é a insensibilidade no mais estado puro que a gente pode dizer. Futebol ao lado de um hospital de campanha é um absurdo completo. É uma completa falta de sentido, de cidadania, de respeito, de tudo aquilo que a gente entende como algo que não se deve fazer. Não se deve fazer. Mas enfim, estão conversando lá, não é? Vamos ver se vão chegar a um acordo. Fluminense e Botafogo seguem firmes aí, contrários a essa posição.
12h53, vamos a Porto Alegre, da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Chega o destaque do futebol gaúcho com Marcelo Salzano. Fala, Salzano! Crise financeira que atinge o Inter por conta da pandemia do coronavírus faz a direção descartar contratações nesse período. Só fará reposições em caso de venda de jogadores. No Grêmio, presidente Romildo Bolzan Júnior afirma: clubes europeus que fizerem proposta por Everton, o Grêmio só vai aceitar negociar a partir de 30 milhões de euros. Bom, tem o preço então, Everton, né? 30 milhões de euros. Não sei, hein, se vai ter mercado aí pro Everton nesse momento por esse valor aí, mas enfim, está colocado. O valor é esse, não é? Claro que é negociável. Esse é o limite, 30 milhões de euros. Mas quem chegar com talvez um pouquinho menos pode levar o Everton para o seu time, para o seu clube. 12h54, vamos a Belo Horizonte agora, das Minas Gerais, o destaque do futebol mineiro chega com a Dimara Oliveira. Oi, Dimara! Aqui em Minas, a diretoria de futebol do Atlético tem trabalhado para reforçar a equipe. Um dos nomes é Roger Guedes, mas, em paralelo, encerra vínculos de atletas fora dos planos. Nos últimos dias, o clube rescindiu o contrato com o lateral Alex Silva e com o volante Lucas Cândido. Ontem, chegou a um acordo para também finalizar o vínculo do meia Dodô, de 25 anos. No caso do Cruzeiro, o técnico Anderson Moreira disse que a impressão que fica após as 2 primeiras semanas de trabalho é de que o Cruzeiro tem um elenco comprometido e focado no que é preciso fazer para o restante da temporada. Sem poder trabalhar do jeito que gostaria em campo, a comissão técnica tem utilizado a conversa como artifício para entender o que vinha sendo feito de errado e também passar aos jogadores o que o Cruzeiro vai enfrentar ao longo da temporada pela primeira vez disputando a Série B do Brasileirão. Só conversa não vai resolver o problema do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem tantos problemas, mas tantos problemas que estão baseados naquilo que a gente está falando desde o início dessa edição dos Donos da Bola. Problema financeiro. O Cruzeiro tem problema financeiro. Então não adianta você conversar com o jogador se não pagar o salário. Não adianta conversar com o jogador se você não honrar com aquilo que foi acordado com ele, no contrato, no papel e na palavra também. Então, mais do que falar, mais do que a palavra, os dirigentes do Cruzeiro devem entender que o momento é tão delicado que dinheiro passa a ser fundamental nesse momento da história cruzeirense. E vamos monitorar, não é, a retomada do futebol mineiro, porque por lá houve um início, um princípio de retomada de todos os segmentos econômicos, mas assim que a economia começou a ser restabelecida em Minas Gerais, aumentou o número de casos de Covid-19. Então, as autoridades entenderam que não era a hora ainda de retomar isso, não era o momento ainda de recuperar a economia, retrocederam e com isso o futebol por lá também vai ter que esperar mais um pouquinho, vai ter que aguardar uma retomada daqui para frente. 12h57, faltam 3 minutos para a 1h da tarde. Esse é o Donos da Bola para todo o Brasil. Comigo, Ricardo Capriotti, com o craque Neto, que já deixou aqui o estúdio da Rádio Bandeirantes, já está no estúdio da Band. Daqui a pouquinho ele apresenta os Donos da Bola para todo o Brasil na tela da Band. A gente já volta aqui para fechar o programa, para fechar a edição desta terça-feira. Rede Bandeirantes de Rádio. Os Donos da Bola. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro. E Perdigão, até conectado, comer junto tem sabor de Perdigão. Olha, você sabe que a coisa que eu e a Perdigão mais gostamos é de comer junto, né? Não tem coisa melhor que aquele mesão e aquela resenha com os amigos, com a família. Mas não tá dando pra fazer isso agora. Então o negócio é comer junto de um jeito diferente, prepara a mesa com os produtos Perdigão e faz aquela chamada de vídeo pra quem você está com saudade. E logo logo a gente volta a se juntar, volta a juntar todo mundo de novo, do jeito que a gente mais gosta. Não vai faltar assunto nem comida gostosa, porque comer junto, conectado, tem sabor de Perdigão. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Comprar o seu caminhão, o seu ônibus ou a sua van Mercedes-Benz vai ser mais fácil do que nunca. Chegou o novo Showroom Mercedes-Benz, uma plataforma de vendas online inédita e inovadora.
Veículos novos, usados, além de peças e serviços em uma sala de vendas virtual, cheia de vantagens exclusivas. É como ter um concessionário só para você dentro da sua casa. Acesse showroommercedes-benz.com.br e cadastre-se. Mercedes-Benz. No trânsito, dê sentido à vida. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Você ouve os donos da bola. Os donos da bola. Na Rádio Bandeirantes. Terminou a edição desta terça-feira, 9 de junho de 2020, dos Donos da Bola. Amanhã estaremos juntos a partir do meio-dia, eu e o craque Neto, e 12:30 em rede para todo o Brasil. Você continua agora com a sua programação. Nós seguimos com a programação da Rádio Bandeirantes. Tenham todos uma ótima tarde de terça e até amanhã. Os Donos da Bola na Rádio Bandeirantes.